Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da vontade de Deus para minha alma. Abençoa, Mãe, todas as minhas ações, para que elas sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Partilha do vídeo 8, A Luz do Sol em Tempos Sombrios. Para a honra e glória de Deus, vou aqui meditar o que foi falado logo depois daquele vídeo em que Jesus ele exortou severamente as atitudes ou falta de atitudes das pessoas que já estão sendo formadas já, principalmente como eu, já há algum tempo na divina vontade, e que eu acredito que tenha sido um teste, que Jesus, hoje eu fiquei refletindo todos esses dias, e hoje Jesus me mostrou, que assim como a Aline outro dia passou Jesus permitiu que ela passasse um teste, quando ela bateu o carro, e ela ficou desesperada, sem saber o que fazer, no momento. Ela foi pedir ajuda para o marido, ela achou que estava cometendo um pecado, sentiu culpa, mas depois Jesus foi explicando para ela, foi mostrando para ela, O mesmo aconteceu comigo, Eu me senti muito culpada por não ter conseguido, passar tudo isso que eu sinto dentro de mim para minha prima, que está muito interessada em conhecer, essa vida divina que eu tenho falado para ela há mais de um mês. Todos os dias tenho conversado com ela, e quando ela falou para mim que ela ia fazer primeiro o cerco de Jericó que o padre pediu para ela na confissão, e que ela ia acompanhar a novena lá de madrugada do Frei Gilson, eu me deixei me levar por uma, como é que fala a palavra, um respeito humano, um respeito humano com relação a ela, porque ela está passando por um momento muito difícil na vida dela, que eu já expliquei para ela que é uma cruz, e ela compreendeu a importância da cruz, e mesmo assim, mesmo ela tendo compreendido, eu ainda fiquei com respeito humano, e concordei com ela ter falado que ia começar só o mês que vem a fazer os 31 dias com Maria, sendo que o livro já está nas mãos dela, o livro que eu comprei, enviei para ela fazer, já está nas mãos dela, e ela vai deixar para depois, mesmo eu tendo explicado para ela que isso não é uma devoção, que é uma vida divina que vai ser formada, ela vai doar a vontade dela para receber e viver a vontade de Deus. Ela não compreendeu ainda a profundidade, a grandeza, porque talvez eu não tenha sabido explicar para ela. Mas, agora, passado algum tempo, eu já voltei a falar com ela, mas eu vou deixar nas mãos de Deus, porque, como eu comentei lá no dia da aula, talvez essa santidade não seja para ela, talvez ela esteja querendo
conhecer, porque ela está vendo isso como uma tábua de salvação na vida dela, porque ela passando por um momento de desespero da vida dela, porque o marido abandonou ela, um casamento, uma união assim, casamento, né, casamento perfeito, posso dizer assim, aos olhos das pessoas, né, humanas, né? E eles quase 30 anos juntos e ele sendo uma pessoa que era um exemplo, né? Eles dois eram um exemplo de casal que vive na perfeita união e paz e amor, né? Ter caído na tentação, né? Isso também vem mostrar, né? Eu vejo que é a vontade humana, né? Que é só da boca para fora, né? A santidade humana é só para inglês ver, né? Como dizem, né? E, e não é uma santidade verdadeira como essa santidade a que nós estamos, né? Buscando, né? A suprema vontade de Deus na nossa vida, né? E até a gente conseguir chegar, né, nesse nível, nós temos ainda que nos doarmos muito ainda. Eu, né, tô falando por mim, tenho que me doar muito, tenho que ter essa vida mesmo, né, impregnada no meu ser, para não me deixar mais, né, me abalar com esses testes, né, como eu permiti que acontecesse. E vou comentar um pouco, né, desse vídeo, né, que Jesus, ele vem, né, depois da exortação, ele vem fazer, né, através da Aline, um clamor, né, para que nós compreendamos realmente, né, e nós recebamos, né, eu estou falando de mim, né, receber da minha alma, né, estou falando da minha alma, receber essa luz de compreensão para que eu possa corresponder, né, a tudo aquilo que Ele espera de mim, né, mais ainda, porque eu tenho me doado bastante, mas não é o suficiente, né, Ele quer mais, né, ele não se cansa, né, de receber, né, porque a vida divina é isso, é um doar-se, né, contínuo, né, não tem descanso, né, e agora a gente vai compreendendo um pouco mais e vai crescendo, né, em conhecimento, em santidade, né, e sabendo, né, nos humilhar, né, para poder receber, né, as verdades e colocar no coração de uma vez por todas. E Jesus, nesse vídeo, ele diz, né, que ele quer que a humanidade se mova, ele quer pessoas trabalhando, né, pessoas que são obrantes e falantes. E é o que ele espera, né, de mim, né? E eu aceito, né, essa sacudida, né, que ele proporcionou, né, nessa exortação, porque isso é o amor dele, né? É um amor que na hora a gente fica tão abalado quando Jesus praticamente fala o nosso nome ali, chamando a nossa atenção, que a gente não percebe na hora que é amor, né? Ele quer que nós voltemos, né, para o olhar para ele, quando acontece uma coisa desse tipo, não para nós mesmos, não para dentro de mim e ficar chorando, né, como eu fiz. Eu fiquei chorando aquele dia, aquela noite toda, eu fiquei assim, fora do ar, assim, né? Meu marido falava comigo, eu não conseguia nem compreender. Parecia que ele estava falando lá longe, em outro,
que eu estava dentro de uma redoma de vidro assim, e não conseguia ouvir ele falar, não conseguia compreender. E uma coisa aconteceu que logo depois eu fui jantar, e aí eu estava abalada desse jeito que eu estou explicando, e, e meu marido, ele olhou para mim lá da pia e falou: "Que linda, como eu te amo", e veio me deu um beijo, um carinho que ele não costuma fazer. Muito, muito raro meu marido me dar um beijo, falar que me ama, né? E aí eu percebi, né, o amor de Jesus, né, através do meu marido me dizendo que ele não estava irado comigo assim a ponto de eu me sentir assim excluída, né, dessa vida divina, mas que ele estava me perdoando ali, através daquela atitude. Eu senti o amor dele, né? O amor dele também a gente pode entender como um perdão, né? Para a culpa que eu estava sentindo. E aí eu comecei já, né, a me acalmar, né? E depois ouvindo esse vídeo, né, essa luz do sol, né, em tempos sombrios, né, todo aquele clamor, né, e que foi feito, né, que Jesus, né, estava ali se manifestando, né, ah, o que ele estava querendo dizer assim com muita força, com muito poder, né, através da Aline, e depois ouvindo a Michele falar, ouvindo a Ruth falar, ouvindo a própria, né, Aline falar, né, aí eu fui voltando, né, voltando para a realidade, né, que a realidade é a verdade, né, e fui me, me recolocando no meu lugar, né, e voltando a fazer, né, tudo aquilo que eu tenho que fazer, né, que é cada vez mais partilhar, cada vez mais me esforçar para falar na live, cada vez mais arrumar formas diferentes, né, de divulgar, né, não só nas redes sociais, mas no status, né, do, do WhatsApp, e falar com as pessoas, né, divulgar mesmo, né, mais ainda, né, como, né, foi dado ideias lá no grupo, e para quê? Para que a divina vontade seja conhecida, né? Jesus, ele vem nos dizer ainda, né, para mim que fiquei triste, que essa tristeza é para me mover a mudar, não desistir, né? Em nenhum momento passou assim pela minha cabeça desistir, né? Porque eu até fiquei pensando, será que é para eu desistir? Mas eu não conseguia aceitar isso como uma solução. Era uma coisa assim impossível. Eu não consigo me imaginar fora, né, da vontade divina. E eu não quero desistir nunca de Deus na minha alma. Eu não posso parar essa voz que está clamando no meu coração e pedindo que eu me doe o máximo que eu puder para que produza, né, os frutos dessa minha doação, que são um orvalho benéfico que vai atingir, alcançar muitas e muitas pessoas universalmente. E eu não posso ficar sem essa luz, eu não posso ficar sem receber esses ensinamentos, porque isso é o alimento da minha alma. Se eu não alimentar a minha alma, ela vai morrer, né? Como muitas que a gente já tem visto por aí, que são como zumbis, pessoas como zumbis que só tá um corpo andando, mas a alma está morta. E
E esses orvalhos benéficos vão fazer com que, se houver ainda uma centelhinha de vida naquelas almas em que elas realmente acreditem em Deus, o orvalho benéfico pode provocar uma ressurreição nessas almas. Elas podem ressurgir da morte, né? Porque para Deus nada é impossível. Foi falado também que pessoas ficam esperando Jesus falar, né? E que ele não fala, mas ele fala. Ele fala e eu já ouvi muitas vezes ele falar, né? É que a gente não fica tão atento. Eu não fico assim tão atenta e às vezes eu posso deixar de ouvir, mas eu não posso ficar esperando, né? Ele vir falar na minha cabeça, como ela mesma exemplificou lá falando, né, do exemplo da Bíblia, que ficava chamando, né, a pessoa. Domingo na missa, né, a respeito da liturgia que foi comentado lá nesse vídeo, né, sobre o profeta Jeremias. O padre falou que o profeta sofre. O profeta sofre muito porque ele precisa falar as verdades que arde no coração dele, né? E é o que acontece, né, com a alma que ama a divina vontade, né, que tem que falar as verdades e que muitas vezes essas verdades elas são coisas que vão não ser tão agradáveis para as pessoas que elas vão ouvir, mas a gente precisa dizer, né? E ali, né, esse profeta, né? Ela foi a voz de Deus falando para nós, né? Todas aquelas coisas que usou de um trecho do livro da Maria Valtorta para deixar muito claro para nós o que ele estava sentindo com relação às pessoas que ainda, como eu, não estão doando o máximo de si, não estão deixando Jesus reinar totalmente e a boca dele falar por mim, né? Como ela diz, né? Que ela fala, né? Ela põe a boca dela para falar e Jesus fala. Jesus vem e usa da boca dela. E é isso que ele quer de todos nós, né? Que nós sejamos esse instrumento para ele, né? Falar aquilo que ele quer falar e que as pessoas hoje não querem ouvir, e a maioria daqueles que deveriam ser os profetas, né, como os sacerdotes, por exemplo, não estão dizendo, né, não estão mais mostrando a verdade para as pessoas estão sedentas dessas verdades, né, elas estão com fome, a alma delas está morrendo de fome porque não tem quem as alimente. E o que Jesus fala é que ele quer, né, o que ele espera no reino da divina vontade, pessoas que estejam, né, e que sejam verdadeiros adoradores em espírito e em verdade, que eles estão sendo formados pela palavra de Deus para serem totalmente modificados, vendo as coisas com uma nova visão e saindo dali profetas verdadeiros, que vão levar para o mundo inteiro uma nova mensagem de paz e de felicidade que vem da divina vontade. Mas antes disso, aceitando toda a purificação que Deus está explicando para mim, né? Essa purificação de morrer totalmente para minha vontade humana, de tomar posse mesmo dessa vida divina que Ele deseja tanto que eu tenho, que Ele me apresentou e que agora Ele só quer que eu tome posse, que eu realmente viva, né? E é isso que Ele espera de mim. E
explicar também para as pessoas, né, essa purificação que vai acontecer com a igreja, né, explicar que tudo isso é o plano de Deus, né, mostrar para as pessoas a verdade, para elas estarem também desejosos de querer viver essa vida, para poder se resignar, né, às coisas que estão acontecendo e compreenderem, né, e para que elas possam se resignar, elas precisam compreenderem, elas precisam saber os paraquês. Os paraquês, senão as pessoas vão entrar em desespero, elas vão buscar alternativas que não estão em Deus. E para que as pessoas consigam, né, ou queiram viver, né, essa vontade divina, não é fácil, né? A pessoa tem que se elevar muito, né, para entender tudo isso, mas, né, como o próprio Jesus disse nesse vídeo, né, isso não é impossível, né? Todo mundo consegue, quem quiser consegue. E não sou eu, é Deus que vai fazer essa obra, né? Não é mágica, né? Não é uma magia que acontece na vida da pessoa. É preciso que ela deseje muito, que ela mergulhe muito a fundo para compreender a grandiosidade disso e desejar mais do que tudo e, e realmente querer viver essa vida. É colocar o primeiro mandamento, né? Ativo, vivo na vida da pessoa, né? Que é colocar ele em primeiro lugar, sendo ele o primeiro e único no meu coração. Só desejar ouvir a voz dele e mais nada. E aquilo que Jesus explicou aqui, né? Que a gente não vai mais ser a mesma pessoa, não vai ser o que éramos antes, né? Que ficava rezando o rosário, rezando o terço, vendo as notícias, compartilhando coisas de santidade, de santidade das virtudes, né? Porque agora a vida é totalmente transformada, né? Muda, a chave vira na cabeça e os pensamentos mudam, porque são os pensamentos de Jesus. E nós vamos ficar em paz, né? Não vamos mais apoiar atos de revolta, de violência, né? Nem contra a igreja, nem contra governantes, nem contra ninguém, né? Só sabendo que tudo o que está acontecendo na igreja, na política, no mundo todo, é permissão de Deus, porque a criatura precisa, né, se voltar para Deus e só através dos castigos, né, que vai acontecer essa transformação e o aviso, né, vai completar, né, tudo aquilo que os atos dos filhos da divina vontade estão produzindo de orvalho benéfico vão servir para o momento do aviso, quando muitas pessoas vão receber a iluminação divina, elas vão se converterem ali, pessoas que eram até satanistas, né? Eu creio, elas vão, através das luzes do conhecimento que elas vão receber, né? E com o orvalho benéfico que foi derramado até este dia que vai chegar no aviso, né, vai produzir um efeito, né, de conversão maravilhoso e as pessoas vão também desejar viver nesse reino da divina vontade, vão lutar, né, para fazer com que ele venha, com que ele aconteça realmente, porque elas vão compreender que é a vontade de Deus, que é o plano de Deus, que é a finalidade pela qual elas foram criadas. E para isso, né, assim como a Aline falou, eu também quero ser a voz dele, que deseja tanto, ele precisa, né, ele precisa de mim, ele precisa da minha boca para falar, né, e eu quero também deixar claro que eis-me aqui, Senhor, para fazer a sua vontade, eis-me aqui, eu sou tua, Senhor,
Eu não sou mais de ninguém. Eu preciso de ti, eu não quero ser minha. Eu não quero mais viver a minha vida humanamente. Eu quero viver divinamente. Jesus, no final, né, vem nos explicar o que é essa consumação, né, no amor dele, as três potências da alma, no amor, que é as três potências, inteligência, memória e vontade, usadas somente para a divina vontade. E através dos 5 sentidos, né, que isso vai acontecer quando a pessoa só falar, só quer ouvir, só quer fazer as coisas, só ama as coisas que estão relacionadas a Jesus, né? E desejar somente a Ele. Essa é a consumação do amor formada nos 5 sentidos da pessoa que Jesus nos diz que o mundo hoje não tem amor por Deus. As pessoas só buscam a Ele para resolver os seus problemas humanos. As pessoas só querem coisas humanas, querem resolver problemas de saúde, problemas de comida, problemas de relacionamentos e quer ser feliz, quer encontrar um casamento, não quer sofrer, né? Quer ter um bom emprego, quer ter dinheiro, né? E Jesus, ele está em tudo isso. Ele está fazendo com que as pessoas tenham tudo isso, mas elas não estão satisfeitas, né, nessas necessidades dela. Não está faltando saúde para elas, não está faltando dinheiro, não está faltando relacionamento, não está faltando, né, nada para essas pessoas, mas elas não, esse desejo delas não é saciado, né, porque é um desejo humano, né, e as coisas humanas são passageiras. A pessoa, ela tem muito dinheiro, ela gasta e ela fica sem nada. São coisas que acabam, né, e o que Deus dá satisfaz todas as necessidades, porque se a pessoa tem um pouco de dinheiro, ela está feliz. Se ela está sozinha, sem namorado, ela está feliz. Se ela está desempregada, mas ela sabe que no momento certo Deus vai providenciar o emprego, ela está feliz, né? Ele sacia todas as necessidades, mas só que primeiro, né, a pessoa tem que colocar ele em primeiro lugar na vida dela. E como que é colocar a pessoa? É fazendo a vontade dele, viver, é ser um filho da divina vontade, né? Tem que se consumir no amor dele, totalmente, né? Nos 5 sentidos, estar nessa consumação de amor com ele para poder, né, compreender que todas essas coisas elas vêm como consequência, né? Se a gente colocar Deus em primeiro lugar, né, e fazer a vontade dele, viver na vontade dele, né, nos resignando, aceitando todas as coisas, sem reclamar, sem ambição, sem fazer planos pessoais, deixando ele conduzir totalmente tudo na nossa vida, né? Ele conduzindo, ele sendo o condutor, ele sendo o guia, o mestre, ele mesmo agindo, ele falando, ele pensando, ele caminhando através de nós, ele ouvindo, ele enxergando, falando, tudo através de nós. Então, ele nos faz compreender que para se consumar-se no amor, nós precisamos viver para Deus, para Jesus, né? Tem que pensar só nele e não em nós mesmos. Nós temos que pensar o que é melhor para ele, o que ele quer, qual é a vontade dele. Jesus também vem falar que a pessoa que ama Jesus ama tudo o que ele faz e concorda com tudo que ele está fazendo, né? Que tem que concordar com 100% que ele está
fazendo e que ele está mostrando, né, que está acontecendo, que ele diz no livro do céu, né, o que ele vai fazer. E através desse conhecimento, nós precisamos, né, aceitar nos resignar, né, não ficar falando que não merece essa dor, que não merece essa luz, que não merece essa verdade que ele está falando, quando ele nos exorta, né, quando ele nos chama a atenção, porque ele está fazendo de uma forma para nos posicionar, né, para nos fazer com que nós fiquemos, né, onde ele nos colocou, que é aqui, nessa santidade divina, para nós não ficarmos olhando para o humano, né, que a vontade humana ela está viva e ela quer se manifestar, não podemos dar atenção para ela. E se a gente, como eu, né, fiquei chorando, é como dizer para Deus que eu não estou concordando com ele, mas foi uma fraqueza, né, um momento assim de ter ouvido a voz humana falar. Mas o sofrimento e a tristeza que eu senti não era por mim, era porque eu tinha na minha mente que eu tinha ofendido a Jesus, né, que eu devia ter feito diferente. E tendo feito da forma que eu fiz, eu ofendi a ele, eu não fiz a vontade dele. Por isso que eu fiquei daquela forma tão, né, tão triste, né, chorando e achando que tinha saído da vontade divina. E o que eu deveria ter feito? Eu devia falar, tá certo, Jesus, glória a Deus, obrigado, Senhor, por essa verdade incrível, maravilhosa. Eu vou mudar minha vida, eu vou mudar meu coração, eu quero te amar mais, né? Eu quero servir mais, eu quero me doar mais, eu quero fazer com prazer o que o Senhor está me pedindo, né? Eu quero fazer tudo com amor, né? E aí a gente vai se acostumando a dar a glória a Deus, né? Que foi o que faltou naquele momento, né? Eu ter, na hora, percebido que era um teste, né? Que era para eu ter me posicionado de uma forma diferente, né? Mas que agora não estou mais sentindo culpa, né? Agora já estou compreendendo, né? Já compreendi já o que aconteceu, né? E eu quero agora, né, corresponder mais, né? Me doar mais. Então aquele fogo que estava queimando, né? Estava queimando o humano que ainda tinha em mim, né? Então era uma dor que eu estava sentindo que era uma purificação, mas eu não compreendi na hora. Não compreendi que eu tinha que dar glória a Ele, por Ele estar, né, me amando, me corrigindo, porque quem ama corrige, né? Ele estava me corrigindo e não ficar chorando, né? Como, né, eu já tinha feito uma vez, mas não aprendi a lição. E ele me permitiu que acontecesse novamente para que dessa vez, de uma vez por todas, eu, né, tome posse dessa vida divina e em tudo dê glória a ele, porque é para isso, né, que os filhos da divina vontade existem, né, para dar glória a ele, para reparar, né, para amar, para se consumir no amor dele, que a maioria das pessoas não faz e nem tem ideia de que isso existe, né, e nem passa pela mente delas essa vida divina que Deus quer para ela também. Ela não tem ideia. E quando a gente aceita, né, nos resignamos, produz um orvalho benéfico, né, que vai alcançar aquela pessoa que não tem esse conhecimento no momento certo. Realmente chegou atrasado para mim, né? A palavra de Deus parece que chega sempre atrasado, né? Como foi falado. Mas por quê? Porque primeiro ele permite, depois ele vem explicar, né? Ele vem explicar tudo, né? Para a pessoa compreender, porque se ele explica antes e a pessoa não passa por aquele teste, não aprende, né? A gente só aprende quando a gente erra, né? Mas
isso é no começo, né? A gente tem que fazer com que não aconteça mais, né? Porque nós estamos sendo formados, ainda não, mas quando estivermos totalmente formados, isso não vai mais acontecer. Então agora que eu vi, né, quem eu sou, ele vem e fala, né? Aí eu vou entender, né? Nossa, é verdade, tudo que ele está falando é verdade, né? Jesus nunca chega atrasado, né? E ele vem na hora certa, né? Não é para eu ficar achando que eu fiz alguma coisa de errado. Não, eu não fiz nada de errado. Eu sou uma criancinha, não sou um nada, né? Eu tenho que negar a mim mesmo, né, para poder Jesus, né, eu poder me esvaziar e ele vir me preencher. E se consumir nesse amor também ouvir essa verdade e amar essa verdade, né? E querer mesmo ser queimado por esse fogo, né? Que é o amor dele, né? Que queima, né? Mas não só com gestos de carinho e de amor, mas também nos exortando. É o puro amor dele. E eu compreendi, né? Que o que aconteceu foi uma poda, né? Jesus, né, que é o jardineiro, podando, né, tirando os pensamentos humanos, tirando a letargia, né, daqui a vontade humana traz, a vontade humana é letárgica, né, lenta, né, e faz com que nós fiquemos embaixo desses escombros, dessa lama, né, do humano, dos problemas humanos, e compreendendo, né, o que ele quer de nós. Ele não quer que nós tenhamos pensamentos discordantes, mas semelhantes aos deles, pensamentos dele, né? E não deixar passar em branco a minha existência, não perder tempo, né? E dar tudo o que eu puder dar para a divina vontade enquanto eu estiver vivo, né? E que ele vai providenciar tudo os demais, né? Tudo o demais que é necessário, né, na minha vida. E se eu fizer dessa forma, né, ele vai me dar uma ciência poderosa na hora que eu estiver meditando o livro do céu, ele vai fazer com que eu reflita, né, com que eu possa testemunhar, né, tudo aquilo que se apresentar para mim de realidades que eu possa usar para dar exemplos, né, de como viver nessa vida divina e fazer tudo unido com Jesus para a honra e glória dele. Amém. Fiat.